A paz do Senhor, amadas. Nós estamos hoje no 6º dia da nossa campanha de oração pelos filhos e temos ainda aguardando aí que todas de fato participem, assim como foi bem sucedida a campanha de oração pelas parceiras que fizemos no mês passado. Agora se torna muito mais importante, muito mais sério nós levarmos assim adiante, sem falharmos nenhum dia, o compromisso de orarmos pelos nossos filhos. Porque estamos vivendo dias tão complicados, dias tão difíceis, dias em que os nossos filhos estão sofrendo tantas setas malignas e eles estão indefesos, porque nós, enquanto mães, precisamos ser boas referências para os nossos filhos. E eu queria trazer uma reflexão, não quero me alongar muito, está no Salmo 127, 3 e 4, que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Salmo 127, 3 e 4 descreve os filhos como herança de Deus e também como flechas na mão do guerreiro. Eu estou lendo a referência do livro Hernandes Dias Lopes, Mensagens Selecionadas para a Família. Amém? Essa última descrição encerra algumas lições inspiradoras que merecem ser exploradas. Os pais são vistos como guerreiros. A vida é uma luta renhida. Viver é lutar. E nessa batalha titânica da vida não há campo neutro. Na batalha da vida todos são convocados a lutar. Ninguém pode ficar de fora, nem se aposentar. Nessa batalha, os filhos não são vistos como estorvos, mas como bênçãos. Eles são vitais para a sobrevivência, proteção e defesa dos pais. O que a flecha representava para o guerreiro, os filhos representam para os pais. Nesta perspectiva tão figura, sugere pelo menos 3 lições. Primeira, a flecha, antes de ser usada, precisa ser carregada pelo guerreiro. Está no verso 4 do mesmo salmo. O guerreiro carrega suas flechas nas costas. As flechas precisam estar junto do guerreiro. Os pais também precisam carregar seus filhos. Esses precisam de cuidado, carinho, proteção, apoio, encorajamento, disciplina, amor. Os pais têm de suportar os filhos física, material, emocional e espiritualmente. Os pais não podem deixar os filhos desamparados. Os filhos precisam ser carregados. Eles não podem ser abandonados à própria sorte. Os filhos precisam dos pais. Os pais devem investir nos filhos, devem educá-los, protegê-los, encorajá-los, prepará-los para a vida. Já parou para pensar que você pode estar dentro da sua casa, com seus filhos dentro da sua casa, mas podem estar longe de você? Ouvi dizer semana passada que as redes sociais, elas fazem algo muito interessante. Elas aproximam pessoas que estão distantes e distanciam pessoas que estão muito perto uma da outra. Isso é bastante interessante, não acha? Seus filhos estão perto de você. Aproveite a oportunidade para conversar, para ver um bom filme com eles, para bater um papo, para rir, brincar com o animal, passear, conversar mesmo, conversar sem sentido, ouvindo o que ele tem para dizer. Carregue seus filhos junto com você. Eu fico pensando o seguinte, amadas, que às vezes nós cuidamos de tantas coisas, dos afazeres, do trabalho, de tantos compromissos, e cuidamos também da roupa, da comida, de fazer tudo o melhor para os nossos filhos, de que eles sejam bem acomodados no seu quarto, cuidamos das roupas, dos calçados, de tudo. Mas às vezes não ficamos perto deles, não ficamos próximos deles, nos distanciamos, não procuramos saber o que de fato eles estão precisando, não ouvimos os seus problemas, o desabafo. Eles querem conversar, mas às vezes não nos têm como amigos. Isso é muito triste.
flechas na mão do guerreiro, lado a lado, pertinho, né? O tempo todo. Segundo, a flecha precisa ser lançada para longe, também o verso 4. Um guerreiro carrega a flecha não apenas como um adorno, não apenas para tê-la sempre perto de si. Pelo contrário, ele carrega a flecha para lançá-la no momento certo. Preste atenção. Não criamos nossos filhos para nós mesmos. Eles devem ser preparados para a vida e não para viver sempre ao nosso redor. Há um momento em que nossos filhos vão alçar voos para longe de nós. Há um momento em que nossos filhos vão sair do ninho e seguir a direção que Deus lhes designar. Nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem realizar mais os sonhos de Deus do que os nossos. Como flechas, eles devem ser lançados para cumprir os propósitos de Deus. Já parou para pensar que às vezes nós protegemos tanto os nossos filhos que impedimos que eles saiam, que eles busquem a independência para descobrir o que eles de fato querem ser na presença de Deus? Às vezes tolimos os sonhos dos nossos filhos, impedindo, dizendo que eles não podem naquele momento, que eles não são capazes, e não damos a eles um voto de confiança, de credibilidade. Nós precisamos entender que os nossos filhos não são nossos, eles foram entregues ao Senhor. Ana entregou seu filho ao Senhor para ser sacerdote. No momento em que ele podia estar longe dela para ficar perto do sacerdote, já não mamava mais, ela o entregou ao sacerdote para que ele servisse a Deus no templo junto com o sacerdote Eli. Nossos filhos, eles serão usados nas mãos do nosso Deus, porque Deus tem planos para os nossos filhos. Aleluia! Por último, a flecha precisa ser lançada na direção de um alvo específico, ainda ao verso 4. Um guerreiro não desperdiça suas flechas. Ele não as atira a ermo. Antes de lançar suas flechas, o guerreiro define com clareza o alvo que quer atingir. Assim também os pais devem lançar seus filhos na direção de alvos definidos. O grande alvo para o qual devemos direcionar nossos filhos é a glória de Deus. Nossos filhos devem viver para a glória de Deus. Devem definir a sua vocação para a glória de Deus. Devem estudar para a glória de Deus. Devem se casar para a glória de Deus. Precisamos preparar nossos filhos para esse glorioso alvo. Quando descobrimos aquilo que os nossos filhos mais gostam, mais querem, nós precisamos orar e direcionar esses sonhos para que aquele sonho seja para a glória de Deus. Aleluia. Desde muito pequenino, meu filho sempre quis ser baterista. E ele lutou muito como um grande guerreiro para ser um baterista. Ele não é um baterista profissional, mas eu tenho sã consciência de que eu tenho acompanhado todos esses anos o seu sonho, tenho feito de tudo para que ele venha se tornar um grande baterista. Hoje, ele bate nos nossos encontros para as guerreiras de oração, ele bate nos cultos na igreja. Nós temos uma bateria em casa, custou muito caro, mas a gente juntou o dinheiro, a gente se esforçou para realizar esse sonho, porque é para a glória de Deus, é para louvor e honra do nosso Deus, na direção certa, amém? Por fim, quando esse projeto familiar é executado, os pais não precisam temer os inimigos à porta. Os filhos se tornam vencedores. É tempo de discernirmos que estamos em guerra e que os nossos filhos podem ser armas de vitória ou vítimas indefesas nessa batalha. Pai, mãe, nós somos guerreiras. Não descansemos até que nossos inimigos sejam derrotados para sempre. Precisamos cobrir os nossos filhos de oração. Precisamos entregá-los todos os dias na presença do Senhor. Aleluia. Pai, eis aqui, Senhor, mais uma vez a nossa oração em prol dos nossos filhos.
para que sejam como flechas na mão do guerreiro, estejam sempre conosco, o tempo todo conosco, ó Deus, protegendo o Senhor, guardando, que o Senhor possa nos ajudar na realização dos sonhos dos nossos filhos, porque será, Senhor, para a tua glória, será para louvor e honra do teu nome, Pai. Nós te oramos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querida, para que você não perca o alvo e não deixe de orar todos os dias, dentro dessa campanha de 21 dias, principalmente pelo seu filho, pelos nossos filhos. Amém? Deus abençoe.